falar aí, amiga. Eu vou Vou dar início aqui então oficialmente ao evento. Vou convidar vocês a tomarem assento, quem não tiver ainda tomado assento, quem não tiver sentado. Eu vou pedir para que vocês se concentrem nessas cadeiras do centro aqui, as cadeiras pretas, tá? Esse é o evento que a gente... o primeiro de alguns eventos que a gente vai fazer com essa temática mais São Paulo, menos Brasil, para falar desse tema do municipalismo, do fortalecimento das cidades, da autonomia das cidades em relação a Brasília. E hoje, como vocês viram, era para ser uma reunião pequena, acabou ficando muito grande, a gente teve que trocar de local. Eu quero chamar aqui, para iniciar o nosso evento, a vereadora Sonaira Fernandes. Quero chamar também o nosso deputado federal, que é o grande promotor dessa pauta do municipalismo, o deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança. Eu vou pedir para tomar assento aqui de maneira bem simbólica, tá? Algumas lideranças que vão estar representando, trabalhando esse tema também com a gente nas cidades, nos nossos encontros. O Irã Rocha. Também aqui o Alan Cavalcante, o André Ricardo e o Raimundo Nascimento. Agora eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, tá? Para a gente começar com o hino nacional. Vou gravar com agora vai ser já vai começar já. Vamos dar o vídeo com você.
agora não consigo. Então, dando sequência ao nosso evento, convido a vereadora Sonaira Fernandes para a abertura oficial dos trabalhos, trazendo a sua visão sobre o tema. Boa noite a todos. Eu confesso a vocês que é a primeira vez que a gente faz um evento aqui nesse espaço. E enquanto o hino nacional era cantado por todos nós, eu fiquei olhando a cidade de São Paulo. E a gente vê a grandiosidade dessa cidade. E talvez o momento trouxe uma reflexão profunda do que realmente somos nós nessa cidade, do que realmente somos nós no Brasil, do que realmente são os nossos representantes lá em Brasília. Então eu quero começar agradecendo aqui o nosso deputado Luiz Felipe, o príncipe do Brasil, porque o Brasil tem um príncipe, né, gente? Tem, O Luiz lógico. Felipe é o nosso representante, porque tem coragem de faltar esse tema que é tão importante, que a gente olha assim e vê tão distante de nós. Então ter a oportunidade não só de falar sobre o tema, debater sobre o tema, mas ter perto de nós alguém que, além de falar sobre o tema, vive isso todos os dias lá em Brasília. Também cumprimentar aqui o Irã, no nome de quem eu salvo todos os outros integrantes aqui. E é muito gostoso quando a gente entende que o tamanho da responsabilidade que é ocupar as nossas casas legislativas de forma tão forte e tão pujante como é a cidade de São Paulo. Da minha primeira eleição em 2020, talvez eu não tivesse ainda a ideia do que fosse isso aqui, do que fosse a cidade de São Paulo. Eu sou nordestina e vim para São Paulo em 2012. E eu vim para cá, deputado, para estudar, porque o meu sonho era estudar. Mas lá na minha cidade, a oportunidade, infelizmente, ela não conseguia se concretizar. E quando eu cheguei na cidade de São Paulo, era uma época de frio, gente. Pensa, uma nordestina, sertão da Bahia. Cheguei aqui com a minha tia, uma época de frio. E quando eu cheguei aqui, que eu vi a imensidão dessa cidade, que eu vi essa muralha, essa selva de pedra, o primeiro questionamento que eu me fiz é: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro quando a minha tia foi me ensinar a andar de ônibus, e ela ia me ensinar onde que eu tinha que descer. Eu falava para ela assim: mas é tudo igual, todas as pontes, tudo é igual, como é que eu vou saber onde eu tenho que descer? E aí a gente vai se envolvendo no dia a dia da cidade, a gente vai vendo os problemas no transporte público, a gente vai vendo os problemas do nosso bairro, a gente vai vendo o problema lá na UBS, lá no pronto-socorro, e a gente vai fazendo uma construção do que seria a nossa contribuição para tudo isso aqui. Quando eu saí lá do sertão da Bahia e vim para São Paulo, eu não saí com um roteiro pronto dizendo: agora é minha vez, eu vou para São Paulo e eu vou ser vereadora e eu vou transformar aquilo lá. Não tinha isso. E as coisas foram acontecendo dentro, não do meu roteiro, mas dentro do roteiro que Deus tinha preparado. Então hoje, quando a gente tem a oportunidade de ocupar, de estar nesses espaços legislativos, e a gente começa a ver de fato quais são as deficiências, quais são os problemas dos bairros. E quando isso ultrapassa a competência municipal, a gente começa a entender como é que de fato as coisas funcionam em outra instância, por exemplo, lá em Brasília. Então tem coisas que é muito próximo de nós aqui, que a gente consegue debater, que a gente consegue fazer aqui na Câmara Municipal, e isso de certa forma nos dá um certo equilíbrio dentro do mandato. Poxa, então eu estou conseguindo falar com o município. Mas quando isso escorre pelos seus dedos, você começa a pensar no que fazer, porque Brasília é muito distante de nós. Mas as pessoas ainda conseguem se sentir representados pelas pessoas que lá estão. E essa é a ideia, é a gente trazer, a gente colocar São Paulo, manter a potência que é tudo isso aqui, dentro daquele mundo à parte que é Brasília. E que às vezes a gente tem a sensação de que nós estamos falando uma coisa
de que a rua está falando uma coisa, de que a cidade de São Paulo está falando uma coisa e o povo de Brasília não está entendendo o que a gente está falando. Você tem essa sensação? E o povo não está entendendo, e a gente está falando e parece que ninguém está ouvindo, e parece que o debate é muito distante de nós. Está assim, é como a distância de vocês aí do fundão, ou mais ainda, as pessoas não escutam o clamor. Então é importante a gente aproximar, a gente tirar, né, as burocracias, a gente descortinar isso e fazer um debate real, fazer um debate com você que é eleitor, fazer um debate com você que atua no seu bairro, fazer um debate com você que é contribuinte, fazer um debate com você que vive as dificuldades e que faz São Paulo grande. Então hoje é muito importante a participação de todos vocês aqui. Eu estou muito feliz e satisfeita, porque é assim que a gente começa, é assim que a nossa voz ela é ouvida. Então sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo, a esse debate que eu tenho certeza que é uma construção, é o primeiro de muitos. Então fiquem à vontade e muito obrigada. Inflação, corrupção, baixo crescimento econômico, desemprego, tirania, baixa representatividade, entra governo, sai governo. Esses problemas persistem porque são estruturais. Problemas estruturais são causados pelas instituições públicas, causados pelo arranjo político, que muitos deles são constitucionalizados. Para mudar a Constituição, não é só a mudança de governo que é necessário todo um movimento de conscientização dos problemas e de como resolvê-los. E como resolvê-los depende de uma maioria parlamentar, tanto na Câmara quanto no Senado. Impossível? Claro que isso já aconteceu antes na história dessa República diversas vezes. Mas ao contrário das mobilizações que ocorreram no passado republicano, desta vez a sociedade é quem precisa liderar esse processo. A conscientização tem que começar e ser comandada pela sociedade e não pelos representantes e os agentes públicos que hoje se utilizam da Constituição e das instituições para seus interesses ou até mesmo para tiranizar a população brasileira. O que tem faltado até hoje são as alternativas que contrapõem tudo que foi criado institucionalmente. Todas as instituições, todos os programas públicos, todas as políticas públicas que hoje agem na sociedade brasileira ou estão mal organizados ou não deveriam existir. A conscientização da opinião pública é em torno de reformas. Reformas exigem um plano de reformas e para isso estamos propondo o Plano Brasil para a discussão da sociedade em torno de alternativas. E lembre-se, não há momento ideal para se fazer grandes reformas. As reformas acontecem através de movimentos constantes. Isso que é o certo. Mobilizem-se. Na sequência, passamos a palavra ao deputado federal Luiz Felipe de Orellana Bragança. A Sonária deu exemplo, vou falar aqui de baixo também, que eu acho que é melhor. Muito boa noite a todos. Olha, eu queria agradecer a Sonária por estar organizando isso, escutando um pleito nosso, que é um pleito complicado, mas ela tem ressonância aqui com a Sonária. Eu acho que ela tem uma legitimidade profunda, vindo de outro estado e querendo defender a cidade de São Paulo. Isso a coloca, na minha opinião, a mais alta legitimidade que nós temos como representante público. Então, estou muito grato dela ter escutado, entendido muito bem o problema. E a gente vai adentrar aqui, sem muitas delongas, falar rapidamente do que a gente está falando aqui, de mais São Paulo, menos Brasília, o que significa isso. Vou dar só uma passada aqui do tema e depois a gente vai abrir aqui para perguntas e tentar sanar algumas dúvidas que vocês possam ter da apresentação ou de outros temas também que possam estar acontecendo aqui ou lá em Brasília. Então vamos lá, vamos ao tema mais São Paulo, menos Brasília. O que significa isso? Onde é que está essa rédea de controle que Brasília exerce? Como é que eles comandam o país todo? Uma coisa, chama-se tributos, impostos. Os impostos são os que definem as rédeas. Segunda rédea são as regras e as leis.
Quando vem de Brasília, São Paulo tem que obedecer. É raro que a gente faça qualquer contraposição. O Brasil não tem um modelo federativo de verdade, como se fosse um modelo federativo norte-americano. Quando há uma lei federal ou uma regra tributária que vai ser incidida na população local, isso tem que ser referendado nas assembleias estaduais, isso tem que ser referendado nas assembleias locais de cada cidade. O que acontece no Brasil é que o poder central define tudo e empurra a goela abaixo. Aí se tiver um prefeito ou um governador que é contra, ele vai lá e acaricia a cabeça do prefeito, acaricia a cabeça do governador, dá todo tipo de abrigo e amizade, e contempla com mais crédito, mais recurso, e compra o prefeito e o governador. E se isso não funcionar, aí ele usa o judiciário para ameaçar. Mas, você vai ser impugnado, vai perder mandato, ou vai se tornar inelegível. Pronto, o modo central está estabelecido. É isso que vocês querem? Quem é a favor disso? Planejamento central? Sabe que país que fez isso? E nunca deu certo? A União Soviética, Cuba, Nicarágua, Venezuela. Todos os países ditatoriais fazem planejamento central. Tudo vem lá do centro. Nada é discutido na ponta. As cidades são irrelevantes. Vamos mandar em todo mundo. Vamos tributar todo mundo. O nosso poder central, a burocracia que existe em Brasília, é mais importante do que qualquer outro serviço público que existe no país. Então, o que acontece? Você acaba criando um modelo totalitário. Vamos para o próximo slide, por favor. Quem é que está passando aqui? Tá. São Paulo tem o terceiro maior orçamento da União. Brasília, que é o erário federal, arrecadação de tudo. O estado de São Paulo. E terceiro é a cidade de São Paulo. São Paulo tem mais população do que vários estados do norte e do nordeste, até do centro-oeste, juntos. Soma vários estados, isso para não falar de várias cidades, né? São centenas de cidades que caberiam dentro de São Paulo, não só em termos de população, mas também em termos de arrecadação. Podemos ir no próximo, por favor. Tem alta civilidade. O que é isso? O que é civilidade? A gente usa muito essa palavra. Civilidade é você ter uma classe média, com poder aquisitivo alto, que contesta, que cobra, que quer transparência, que não se entrega, que conduz. O que está na bandeira de São Paulo? Non ducor duco. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Aqui tem civilidade, aqui tem cidadão pleno, cidadão que entende os seus direitos, exige, cobra, e os funcionários públicos são de fato funcionários públicos, que atendem a população que cobra. Então São Paulo tem isso, e isso precisa irradiar para os outros estados, porque nos outros estados, um servidor público vira autoridade, um servidor público vira assim o reizinho do pedaço, e passa a ser o mandante, o oligarca, aquele que comanda toda a esfera de poder econômica daquela localidade. Isso é deterioração política, isso é fraqueza de sociedade. Quando você tem sociedade forte, você não tem esse tipo de condutor. Quando você tem sociedade forte, ela se autodetermina em fóruns como esse, discussão aberta, tem que convencer, não é só porque a pessoa está lá que ela automaticamente merece autoridade, precisa convencer, precisa merecer e precisa de fato fazer para ter resultado. Então, civilidade é isso, cobrança, transparência. Podemos ir para o próximo, por favor. E também é uma cidade global. São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul, é a maior economia. São Paulo, o estado de São Paulo e o Brasil é a maior economia do hemisfério sul. Então a gente não pode diminuir a nossa importância. Se qualquer viajante estelar pousar no hemisfério sul, ele vai buscar a cidade mais importante, é aqui. Então precisamos irradiar essa importância, entender a nossa liderança, defendermos isso, porque acreditem se quiser, Brasília é o maior inimigo de São Paulo. Brasília não quer contestação do que Brasília quer, e não quer tentar ficar convencendo o paulista e o paulistano, quer impor, quer chegar aqui e mandar e dizer é assim, ponto.
É assim que a burocracia funciona, sobretudo a burocracia que é distante, que é longe daqui, que não tem transparência nenhuma e que, já digo a vocês, está hoje comandada por um grupo criminoso. Todas as instituições de Brasília, afirmo categoricamente, todas as instituições de Brasília. Aí eu fico a pergunta, como paulista, que paga imposto, quem é que está me defendendo? Eu estou mandando dinheiro para esse grupo criminoso? Vocês estão mandando dinheiro para esse grupo criminoso? Vocês estão? Vocês estão deixando? Vai deixar barato assim, sem contestar? Como é que faz? Quem é que precisa defender vocês? Precisamos chamar esse pessoal para defender vocês. Estão eleitos para isso. É o seu dinheiro que sai daqui, vai para Brasília e cai na mão daquele grupo criminoso que faz o que quiser com o dinheiro. Então, é uma cidade global que está sendo tomada, sufocada por esse grupo criminoso de Brasília. Nós não temos essa liderança ainda global, porque Brasília é que está comandando. E a cidade de Brasília não deixa esse brilho sair do Brasil. Ao contrário de várias outras cidades e outros governos, as cidades globais que existem no mundo brilham por conta própria, porque os seus governos, mesmo não sendo ali, eles entendem que é importante você ter várias cidades emanando, irradiando a sua importância independente. Elas se inserem naturalmente no mundo. Veja os Estados Unidos, por exemplo, tem várias cidades globais lá. Tem Nova York, tem a sua proposta, Los Angeles tem sua proposta, Miami tem sua proposta. Cada uma delas irradia a sua missão, a sua importância. Assim como temos na China várias cidades importantes, assim como temos na Europa várias cidades importantes, muitas delas não são o governo daquele país. Mas aqui o governo central sufoca São Paulo, não deixa São Paulo ser São Paulo, e é isso que a gente precisa, libertar São Paulo. Pode ir para o próximo, por favor. Aqui também é o epicentro da mobilização política e econômica do Brasil. Sem São Paulo, muitas das mudanças políticas que aconteceram no país não teriam acontecido. Porque aqui tem paulista, aqui tem essa sociedade que cobra. E claro, tem história. Foi em São Paulo que aconteceu o quê? Em 1822. O que aconteceu em 1822? Aqui pertinho, de Ipiranga. A independência foi aqui, que é sede da independência. Não somente é sede, como também é cripta daquele que proclamou a independência. Ele está enterrado aqui com as suas duas mulheres. Temos que entender o que é a nossa função aqui. Nós temos que irradiar essa independência para o Brasil. Temos que representar isso fidedignamente. Não podemos trair essa história. E, consequentemente, na história do Brasil, vários paulistas contribuíram exatamente com esse movimento, não somente de independência, mas de manutenção da nossa independência e garantir que nós não caíssemos na tirania. Era aqui que defendia. Mais tarde tivemos um golpe de 1930, com Getúlio Vargas, gaúcho. E aí quem é que veio defender a Constituição? Paulistas. Não foi o governo de São Paulo, foram os paulistas. Se levantaram, fizeram um movimento. Meu avô foi voluntário desse movimento, parte de mãe, claro. Os 2.000 itapetiniganos vieram. 2.000 de Itapetininga? O Júlio Prestes é de lá, que levou o golpe. Pois é, mais detalhes aí, não sabia. É, verdade. Naquela época, meu avô tinha 22 anos de idade, foi recém-formado na Universidade de São Francisco. Pegou seu próprio carro, passou para pegar os coleguinhas aqui na São Francisco e partiu para o fronte no Rio de Janeiro. Entregou seu carro para o coronel que estava lá na fronteira combatendo com as forças do Rio de Janeiro. Vocês imaginam hoje se você teria os alunos do Rio do São Francisco se voluntariando para qualquer embate bélico? Pois é, e ele era advogado, hein? Imagina os advogados aqui da OAB se voluntariando para um conflito. Você veja como a coisa deteriorou. Mas isso era Brasil, isso era São Paulo. Então a gente tem que resgatar isso, meus caros. Aqui é o epicentro
centro, aqui é que defende essa legitimidade. Podemos ir adiante, por favor. Também define as suas próprias políticas públicas. Quando dá certo aqui, dá certo em todo o Brasil. Muito do que é definido aqui nas assembleias locais, as práticas aqui das prefeituras, também irradia para outras prefeituras. É extremamente importante essa experiência que tem aqui em São Paulo. Podemos ir adiante. Só que Brasília chupa todos esses recursos. São Paulo não está autônomo. Ela não está independente, ela está completamente tomada, porque uma das grandes rédeas é a rédea do tributo. Pode adiante, por favor. Existe uma coisa que chama-se Fundo de Participação Municipal. Isso é apenas uma das coisas que suga recursos de São Paulo, tá? Eles criaram lá em Brasília uma coisa chamada assim, Fundo de Participação Municipal. Então, o que é isso? Uma parte do imposto de renda, coletado em todo o Brasil, uma parte do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, entra para esse fundo. Quanto que entra? 22,5% da arrecadação do imposto de renda e do IPI vai para o Fundo de Participação Municipal. Muito bem. Então, mantenham isso na cabeça. São Paulo é o que mais contribui imposto de renda e IPI. Vamos para adiante. Então, 22% do FPM, né, que é o Fundo de Participação Municipal, é o equivalente a 57 bilhões de reais. Então, São Paulo contribui 57 bilhões de reais para o Fundo de Participação Municipal. E quanto que arrecadou de imposto de renda? Arrecadou 255 bilhões de reais na cidade de São Paulo. Estou falando da cidade, tá? Estou falando do Estado. O Estado é muito mais. Então, o imposto de renda é isso. Memorize esses números, por favor. Mas o que São Paulo recebe de volta do Fundo de Participação Municipal? Contribuiu 57 bilhões. Quanto que recebe de volta? 730 milhões. Quanto que é isso aí? 1,2% do que contribuiu. Tá? Então só memorize isso agora. Vamos para o próximo slide. Agora você pega todas as cidades, eu estou falando todas as cidades do Norte e do Nordeste. Arrecadam quanto? Quanto que São Paulo arrecadava? Só a cidade, só uma cidade, essa aqui. 255. Todas as cidades do Nordeste, 62 bi. Certo? Mas quanto que todas as cidades do Nordeste receberam do Fundo de Participação Municipal? mais 700%. Aliás, apagaram o número aí. Precisa corrigir a apresentação, Eduardo e Daniel. Porque as cidades do Norte e Nordeste arrecadaram 62 bilhões para o Fundo de Participação e receberam, arrecadaram 62 bilhões total de imposto de renda e IPI e receberam do fundo quanto? 700%, ou seja, mais de 96 bi eles receberam. Da onde veio esse dinheiro então? É isso aí. Então a desproporção é gigantesca. Nós estamos financiando outras cidades. Agora você fala o seguinte: mas coitadinho do pessoal lá do Norte e Nordeste. Coitadinho deles, certo? Aqui não tem mais problema de segurança. Aqui em São Paulo não tem problema de saúde nenhum. Já estamos satisfeitos. Aqui em São Paulo não tem problema de saneamento, não tem problema de infraestrutura nenhuma, não tem problema de transporte, não tem nenhum problema. Podemos sustentar tranquilamente todo o resto do Brasil. Não é mesmo? Claro que não. Aqui ainda tem esses problemas de base. E pior, esse dinheiro não está chegando lá. Esse dinheiro não está chegando lá. Sabe por quê? Porque isso está sendo desviado em Brasília. O que chega lá é migalha. É migalha. E entra para quê? Para grandes acordos, às vezes com os prefeitos, às vezes com os governadores,
para fazer uma lambança e manter lá o povo pobre, carente, dependente, os oligarcas sempre ricos no comando, desviando esse dinheiro que vem daqui. E aí, o que acontece? Qual é a melhoria de vida? Não tem melhoria de vida. Não tem. Você vê isso nos dados. É só buscar o índice de desenvolvimento humano das cidades do Norte e do Nordeste. Está estável, está a mesma coisa. Década. Então, peraí, com todo esse dinheiro mandado para lá, como é que pode? Então veja o roubo estrutural que a gente falou ali no vídeo. Mas agora vamos à conclusão aqui. Estamos cobrando nosso governador do estado de São Paulo com relação a esse roubo estrutural? Estamos cobrando os senadores, os grandes senadores de São Paulo, com relação a esse roubo estrutural? Estamos cobrando deles? Claro que não. E dos deputados? Fora eu que estou colocando aqui a minha cara para pedir que vocês me cobrem. Algum outro deputado veio falar sobre isso aqui? Claro que não. Se vocês não estão cobrando, meus caros, não reclamem. Claro que antes vocês não sabiam do problema. Agora vocês talvez saibam um pouco mais. E agora que vocês sabem, vocês vão fazer o quê? Vão continuar não reclamando ou vão começar a reclamar? É isso que eu gostaria de ter. Vocês cobrando e reclamando. Porque sem essa cobrança, o sonho do bandido de Brasília está realizado. O sonho de manter o ganso de ouro, ignorante, fora da discussão, não participando de nenhuma decisão lá de Brasília, está realizado. Vamos pegar o dinheiro do ganso de ouro e fazer o que quiser com esse dinheiro, sem nenhuma cobrança que esse dinheiro volte para onde ele foi originado. Talvez nem deveria ter saído daqui para começar. Mas esse é um outro tema que a gente pode levar uma reforma tributária mais tarde. Quem sabe a Sonaira me chama para esse grande debate. É esse o debate que eu gostaria de ter com vocês, meus amigos. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Muito obrigado, Sonaira. Vamos às perguntas. Muito obrigado, muito boa noite.